Oi, gente. Hoje em Propedêutica Cirúrgica a gente vai falar sobre o câncer de pele. E vocês devem estar me perguntando o que o Bob Marley está fazendo aqui. Então, Bob Marley, ele teve um melanoma que dá muito em pessoas de pele negra. Então, esse melanoma veio a fazer metástase e ele veio a falecer por causa disso. A gente vai falar sobre esse tipo de melanoma, esse tipo de câncer e outros, inclusive das lesões pré-malignas. Existem países onde dá mais casos, aparecem mais casos de câncer de pele. Países como a Austrália, que tem alta incidência de raios solares e pessoas de pele muito branca. Países também que são equatoriais, que estão ali na linha do Equador, onde o Sol, a incidência dele é perpendicular. E tem menor incidência no Japão. Ele também é mais prevalente em homens do que em mulheres. As peles variam de acordo com a sua sensibilidade aos raios solares. A gente tem a pele tipo 1, né, que queimaduras são frequentes, ela nunca se bronzeia, ela é muito sensível aos raios solares. Temos a 2, a 3, até a gente chegar a 5, que é a menos sensível aos raios solares, se bronzeia e se queima muito raramente, por causa da quantidade de melanina. A gente tem aqui os raios solares, os tipos de raios solares que atingem a pele. É o UVA, ele é um raio que atinge a pele até a derme, a camada da derme. Ele que é responsável pelo fotoenvelhecimento, ele é cumulativo, responsável por manchas e pelo câncer de pele. E temos o UVB. O UVB, ele atinge a epiderme e ele causa mais queimaduras e vermelhidão. Vamos falar agora das lesões, né? Lesões pré-malignas, do carcinoma basocelular, que já é uma lesão maligna, carcinoma espinocelular e do famoso melanoma. As lesões pré-malignas, a gente tem três principais: as ceratoses actínicas, a doença de Bowen e o corno cutâneo. Lembrando que a ceratose actínica é um precursor do carcinoma espinocelular. A ceratose actínica são múltiplas lesões pequenas, tá? São irregulares, de coloração acastanhada, com superfície rugosa. Às vezes o aspecto é de lesão atrófica, eritematosa, com descamação. Nem sempre a gente visualiza ela tão bem. Passando a mão, a gente sente mais ela. Essa ceratose, ele é resultante direto dos raios solares, né? Da irradiação solar acumulativa, progressiva e duradoura. Tipicamente, elas ocorrem mais em homens de meia idade, com pele de cor clara e histórico de exposição crônica ao sol, né? Localiza-se principalmente em áreas que ficam mais expostas aos raios solares, né? Tronco, braços, né? O tratamento se faz com cremes tópicos, a gente tem cremes que tiram esse tipo de lesão, criocirurgia ou curetagem, ela é superficial, né? Temos também a doença de Bowen, né, que é uma doença pré-maligna, também apresenta-se como placas finas, cor da pele ou eritomatosa, que frequentemente tem escamas ou crostas hemorrágicas, né? Ela é mais avermelhada. É pouco agressivo, tá? Raramente vai se transformar em algo maligno e causar metástase. E temos o corno cutâneo. O corno cutâneo é uma hiperproliferação da queratina ali naquela pele. Então, tem que se tirar? Tem, porque a gente não sabe o que tem embaixo dele. Pode haver algum tipo de atipia. Então, é sempre recomendado retirar. Vamos falar agora das lesões malignas de pele, né? As lesões malignas, elas estão diretamente relacionadas com a exposição ao sol. Então, radiação ultravioleta, tá? Mas não somente isso. Tem também a radiação X e agentes químicos, exposição a arsênio. Todas elas vão causar mutação no DNA das células, da camada basal, tá? E causar o carcinoma basocelular, o CBC.
Ele é um tumor maligno mais comum, tá? Ele tem, assim, um estrago mais na aparência da pessoa, né? Ele raramente leva metástase, ele tem um comportamento menos agressivo, mas ele é localmente agressivo. Então, ele se espalha, né? Ele causa aquelas feridinhas típicas do câncer de pele, tá? Ela é mais comum em caucasianos, é mais comum em homens do que em mulheres. E ele depende da exposição solar crônica. Temos variantes do CBC, tem variantes até que se confundem com melanomas. Temos a variante nodular, superficial, pigmentado, que se confunde com melanoma. Então, quando a gente tem essa variante pigmentado, tem que fazer o exame histopatológico para você saber diferenciar, né? E pegar esse material até a camada da derme, né? Tem esclerodermiforme também, o micronodular e o cístico. Então, aqui ele é até confundido com melanoma. É o exame histopatológico que vai tirar essa dúvida, esse diagnóstico diferencial. Então, sempre o exame histopatológico. Temos também o carcinoma espinocelular. É o segundo câncer de pele mais prevalente. A invasão é local e esse, como é numa camada mais profunda, está mais próxima de vasos, ele pode causar metástase. Fatores. Fator número 1, exposição solar crônica, radiação ionizante, HPV 6, 11, 16 e 18 nas mucosas, pode causar também inflamações crônicas, como úlcera de Marjolin, cicatrizes, doença de Crohn, tá? Exposição química a arsênio, assim como base celular, imunossupressão, transplantados renais e o precursor dele, como eu falei, é a ceratose actínica. Nós temos aqui, ó, ele pode causar um infiltrado, ele tem o aparecimento de úlcera, atinge muito a face, lábios, tem que fazer a palpação de linfonodos para saber se tem um acometimento, uma metástase. Precursor é a ceratose actínica. E aqui a gente tem algumas diferenças entre o CBC e o SEC, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. A camada de origem do SEC é a espinhosa, a camada de origem do CBC é a basal. A variante é pigmentada, no SEC não, então não tem diagnóstico diferencial para melanoma. O que tem diagnóstico diferencial para melanoma é o CBC, o carcinoma basocelular. Risco de metástase altíssimo no SEC, ele está numa camada mais próxima de vasos, quase nulo no CBC, porque ele é mais superficial. Lesão com telangiectasias, sim, tem aqueles vasinhos no CBC, no basocelular. No SEC não tem. Lesão precursora maligna, sim, ceratose actínica. No CBC, não. Associação com HPV, sim, o carcinoma espinocelular tem uma alta associação com HPV. O basocelular, não. Aqui a gente está vendo o melanoma que é lentiginoso, acral, que atingiu o Bob Marley. Esse tipo de melanoma que foi o que acabou matando o Bob Marley, que eu falei dele no início dessa videoaula. E ali tem até um que apareceu ali no pé, né? Bom, vamos falar do melanoma, o famoso melanoma, o câncer mais agressivo de pele que existe. É predominantemente uma doença de brancos caucasianos, mas não quer dizer que não tenha uma que atinja também pessoas de pele negra. O grau de pigmentação da pele é um fator de proteção relativo contra o melanoma cutâneo, tá? Os fatores de risco para o melanoma incluem, além do tipo de pele de alto risco, outros fatores também. O histórico de exposição solar, isso é muito importante, histórico familiar de melanoma, grande número de nervos, a gente vai conversar sobre os nervos congênitos gigantes, aquelas pessoas que têm aquela mancha enorme, presença de nervos displásicos, tá? Imunossupressão, tudo bem? História anterior de melanoma ou outros cânceres de pele e xeroderma pigmentoso. As lesões precursoras do melanoma é o nevo displásico e o nevo congênito. Eu tive um namorado que ele era cheio de nevo, assim, ele
eu sempre falo com ele. Outro dia eu estava falando com ele no telefone, aliás, eu liguei até pro pai dele. O fulano, nessas horas a gente liga pro pai, né? O pai do cara. Fulano tem que tirar esses nervos, ele tem mais de 50 pelo corpo inteiro, tá? Então, o nervo displásico são geralmente descritos como tendo displasia leve, moderada ou grave. Então, ali já tem uma atipia, uma modificação daquela mancha, né? E o nervo congênito, o risco daqueles com nervo congênito é proporcional ao tamanho e ao número de nervos. No caso, esse meu ex-namorado, ele tinha um número enorme de nervos, ele era todo pintado, tá? Nervos congênitos pequenos representam baixo risco e, portanto, são acompanhados, a menos que haja uma mudança na aparência. Tá, mas ele tinha uma grande quantidade e é isso que conta. Quando tem uma grande quantidade, o melhor é tirar, né? Eram pequenos e em grande quantidade. Então, a gente tem ali, ó, um nervo gigante atingindo toda a superfície. É lógico que ali você não vai, né, tirar tudo aquilo ali. Isso daí tem que ficar de olho por causa do aparecimento de melanoma. Ela é precursora, né? E o melanoma, eles têm essa característica, uma coisa que vocês estão vendo aqui do lado, é assim, ele tem uma variação da cor, aquelas bordas estranhas, né? Bordas irregulares, né? Tem o ABCDE do melanoma, que eu vou dar daqui a pouco, aí vocês vão entender o que a gente tem que ver, né? O diâmetro desse melanoma, o tamanho. Diagnóstico diferencial, porque nem tudo que é marronzinho, que é irregular e que é pinta é melanoma, tá? As lesões pigmentadas benignas são tão prevalentes que é difícil detectar um melanoma inicial entre as muitas lesões benignas. A mais comum das lesões cutâneas pigmentadas é a ceratose seborreica, né? Então, tem que fazer o exame histopatológico para tirar o risco de um melanoma. A gente tem dois tipos de classificação, a de Breslow, gente, eu não sei falar esse nome, Breslow e os níveis de Clark. Aquela ali de profundidade é melhor para detectar o prognóstico, é a mais precisa, tá? E os níveis de Clark também. Você tem ali o tipo 1, que está in situ, ele ainda não atingiu a outra camada, ele está in situ. O tipo 2, que já vai avançando, já é um melanoma que já atingiu, já é invasivo. O tipo 3 já atingiu a derme. Quando atinge a derme, gente, ele já é invasivo, tá? Antes de atingir a derme, enquanto está na epiderme, ele é considerado um melanoma in situ, tudo bem? E aqui o mais perigoso de todos, que é o subcutâneo, porque quanto mais aquela atipia celular fica próxima de vasos, mais ele pode fazer metástase. Nós temos subtipos de melanoma. O melanoma extensivo superficial, que é o menos perigoso, tá? O melanoma nodular já está ficando perigoso, né? O lentigo maligno melanoma, o melanoma lentiginoso acral, que atingiu o Bob Marley, né? E o melanoma amelanótico. Então, assim, você tem aquela pinta disforme, né? Que de repente veio ficar amelanótico, olho vivo pode ser um melanoma amelanótico, né? Os sítios de metástase do melanoma: pele próxima ao sítio primário, ganglionar, pele distante do sítio primário, fígado, pulmão, esqueleto e sistema nervoso central. A gente tem aqui o Bob Marley, que infelizmente morreu por causa desse melanoma lentiginoso acral que ele tinha na planta do pé. Tá? Nós temos aqui o ABCDE do melanoma. É utilizado para orientar a decisão de realizar uma biópsia. Então, você vai ver a assimetria, a borda, a cor e tonalidade variáveis. Isso quer dizer que o melanoma ele tem tonalidades variáveis, diâmetro superior a 6 milímetros e evolução, alterações com o passar do tempo. Vamos raciocinar que a gente tem um melanoma amelanótico. Então, de repente, ele fica melanótico. Isso daí é sinal de que é um melanoma. Gente, essa foi a aula de câncer de pele. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem outras aulas que eu estou gravando. Até a próxima. Tchau.